pessoal, seguimos aqui nossa maratona incansável do Festival Virtual Batman Day. Lembrando que ainda tem muita coisa legal aqui para a gente refletir, debater, conversar sobre o universo do Homem-Morcego. Eu vou mostrar umas coisinhas aqui que fazem parte do nosso tema, aqui, Liga da Justiça e Batman, que vinha com esse brilho. A gente corria na banca, né? Depois o Bane quebrou o Batman, enfim, aí tem esses almanacs aqui, que era uma época que a gente conseguia ler bastante história em quadrinho, e o quadrinho não custava um rim, né? Não, enfim, com o dinheiro do doce a gente guardava e comprava. Então, o tema, mas eu já vou apresentar o nosso convidado, né? Antes tem aqueles recadinhos básicos, nossos convidados. Só lembrando que se estiverem curtindo aqui a programação, se inscrevem no canal, ativem o sininho, comentem, façam críticas. A gente tem Facebook, Histórias do Cinema, Instagram, História do Cinema. A gente abriu o festival com um vídeo no qual eu dou dicas de livros sobre o Batman, livros acadêmicos, livros jornalísticos, de bastidores e tal, mas todo vídeo eu estou fazendo o merchan aqui do nosso selo editorial. Então, tem o link aqui no Catarse da pré-venda do Filmes que Marcaram a Cultura Pop, volume 1. É o primeiro de uma trilogia, são livros de bolso sobre aqueles filmes que passavam principalmente nos anos 80 no cinema em casa, Sessão da Tarde, Tela Quente. Né? Alguns filmes eram dos anos 70, demoravam 4, 5 anos para estrear na televisão aberta. E depois, quando fechar a trilogia, vai ter um pacotinho, um packzinho para guardar. O livro, que é a dissertação do meu mestrado, Batman Série Animada, uma revolução dos heróis na TV, sobre as influências expressionistas e do noir, nessa série que transformou a animação no mundo, né? E muita gente considera a melhor adaptação audiovisual do morcego, né? Fora dos quadrinhos e tal. Esse é da editora Amavice, tem link na Amazon. E esse mais antigo, mais difícil de achar, de 2016, Histórias Batman e Superman no cinema, sobre a história dos dois personagens até 2016, no famigerado encontro do Henry Cavill com o Ben Affleck, no filme do Zack Snyder. Essa é uma edição do Instituto HQ para CCXP de 2016, tem acho que link na Amazon e sebos virtuais da vida aí. Bom, convidado nosso super especial aqui, Mário Barroso, editor do Batman na editora Abril, por isso que eu mostrei esses gibizinhos aqui, super especiais, de 89 a 98, tradutor desde 89, com mais de 12.500 créditos em histórias em quadrinhos, segundo o Guia dos Quadrinhos, segundo profissional com mais créditos em HQs de super-heróis do mundo, reunindo informações do Guia dos Quadrinhos, as do Comic Vine. Seja bem-vindo. E quem vai dividir aqui a sabatina comigo é o Fábio Gomes Ribeiro, meu amigo, parceiro, um dos organizadores da Santos Comic Expo, e que eu conheça é o maior colecionador de quadrinhos. Eu conheço razoavelmente uma galera aí de pessoas ligadas ao universo geek, e eu não conheço ninguém que tenha mais quadrinhos e principalmente mais formatinhos que o Fábio. Então, com certeza, ele vai ter várias curiosidades aí. Mas, Mário, como aqui é Histórias do Cinema, né? E todo convidado tem uma história de cinema para contar, eu queria primeiro que você comentasse a sua primeira memória do Batman na sua vida e o que te levou a trabalhar especificamente com HQ. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, André. Prazer em conhecer você, prazer em conhecer o Fábio Ribeiro. Certamente eu sei muito menos sobre Batman, sobre cinema e sobre colecionismo do que vocês, mas eu vou contribuir com a minha área específica aí. Meu trabalho é de 89 até 98 na editora Abril, onde eu editei um pouquinho de Marvel, quase totalidade da DC nessa época, e fui responsável pelo lançamento da Image Comics no material que saiu pela Abril. A minha primeira memória do Batman, ela é embrulhada junto com a segunda. Eu, bem moleque, sem saber ler, eu acompanhava as reprises, né? Eu não tenho idade para ter acompanhado na época de lançamento, mas as reprises do seriado do Adam West, Burt Ward, e na época também passavam os Super Amigos, e o Batman e o Robin eram muito presentes nesse desenho animado do Super Amigos. Então eu tenho essas duas referências aí do Batman que são bem marcantes,
E eu sempre acompanhei, assim, sempre que estava passando o seriado do Adam Westbrook Ward, não importa a idade que eu tivesse, a época que fosse, eu assistia, assim, passou na frente da televisão, mesmo com os comerciais, né, eu pegava assim, não, cara, eu vou assistir, eu tenho tempo para isso, tal. E os desenhos dos Super Amigos também tem um local especial reservado para mim. Então, essas são as duas primeiras imagens e envolvimentos com Batman. Antes de aprender a ler, eu já estava me envolvendo. Essas reprises do Adam West era do SBT ou você ainda pegou a da Record? Não, peguei a Record. A Peguei a Record? Record. Assim, eu não sou tão velho para ter acompanhado o lançamento do Batman 66, nos anos 60, mas as do SBT, quando eu peguei, eu já tinha assistido quase tudo na Record, né? É, então, e realmente ficava com aquela coisa, aquele gancho, né? Porque os episódios eram em continuação, eu ficava desesperado, assim, não, eu ficava esperando, não, mas talvez eles passem o próximo episódio logo em seguida, mas nunca passavam, tal. Eu ficava naquele suspense, né? Se o Batman ia ser cerrado ao meio, totalmente amarrado, e assim por diante. E eu tenho uma ótima lembrança do filme que fizeram com base nesse seriado também. Aquilo lá sempre vai ser magnífico para mim, assim, por mais desserviços que tenha prestado aos quadrinhos, né? Aquilo lá fez com que os quadrinhos retrocedessem, assim. Tudo bem que era a época do Frederick Werton e a pós-Frederick Werton, né? Sob efeitos da autoridade dos quadrinhos, né? O Comics Code Authority. Mas quando se começava a esboçar um retorno ao Batman das origens, assim, aí veio o seriado, que enquanto seriado é maravilhoso, mas para os quadrinhos realmente houve um retrocesso na época. É. A Record passava preto e branco ainda, né? Já chegou a passar preto e Ah, branco. eu assisti preto e branco, É, assisti colorido, esse é. seriado eu assisti de todas as formas aí. Muito dublado e depois, por curiosidade, eu vim assistir com o original em inglês, né? E o que que te leva a trabalhar com quadrinho, cara? Como é que foi essa trajetória, assim? Olha, eu sempre li, sempre gostei, sempre colecionei, certamente não como o Fábio Ribeiro, mas eu sempre tive o dom de preservar as coisas que eu ganhava, mesmo porque era difícil, assim, eu nunca fui entulhado de presentes, assim, então quando chegava um gibi, era um evento para mim. Se chegasse um brinquedo, era um evento para mim. Uhum. Então, muito cedo, por não ter acesso a toneladas de gibis ou brinquedos, eu falei assim, eu vou preservar o que eu tenho, porque é o único jeito de ter uma quantidade razoável e assim por diante. E eu nunca parei de comprar e colecionar. E na faculdade já de jornalismo, na ECA, USP, aí em São Paulo, no estado de São Paulo, eu foi chegando a época do jornalismo e ou eu daria a sorte de conseguir uma vaga para trabalhar com quadrinhos, ou eu viraria jornalista esportivo. E contra todas as probabilidades, é muito mais fácil para quem está no curso de jornalismo conseguir uma vaga no jornalismo esportivo, pelo menos na época era, né? Porque as vagas para trabalhar com quadrinhos eram, principalmente de super-heróis, né? Por mais que eu goste e gosto muito de Disney e Maurício de Souza, eu não tinha o menor interesse em trabalhar com a Disney e o Maurício de Souza naquela época. E então era ali, era um espaço que tinha dois, três editores para o Brasil inteiro. Então, com certeza, havia muito mais vagas de jornalistas esportivos. Mas quis o destino que eu fosse parar ali, né? Ou não, eu já tinha, eu me aproximei de alguma forma e a vaga acabou aparecendo. Uhum. Fábio? Bom, então, vamos dar uma contextualizada aqui. Primeiro, falar que eu não. Com certeza o Mário entende muito mais de quadrinhos do que eu sou só um colecionador com a memória já falhando, né? Mas eu tenho acompanhado bastante as lives do Mário e ele tem uma memória desse período assim muito rica. Então, acompanhei a live do pessoal do livro da editora Abril, que é justamente a editora que você mais trabalhou, né?
E só para contextualizar, né, só para o pessoal que está acompanhando a live, o Batman foi publicado pela Ebal lá desde os anos 40 até praticamente 84. Em 84, a Abril começa a lançar, deixa eu ver se está com a revista aqui, o Batman no formatinho, que durou 10 edições, e depois teve a crise das revistas Terras e houve uma oportunidade aí da Abril ajustar a cronologia e publicou a segunda revista do Batman, começando com Batman ano 1, em 87. E por conta do burburinho que foi o lançamento de Batman Cavaleiro das Trevas, acho que no Brasil foi em 86, né? Se eu não me engano. Isso. Isso aí. E aí, essa publicação do Batman Cavaleiro das Trevas praticamente antecipou um pouquinho a Batmania que viria com o filme de 89, onde o material de merchandising iria alavancar as vendas aí dos quadrinhos. E a terceira revista do Batman, que é de 89, se eu não me engano, né, em formato americano, junto com um monte de graphic novels, onde em 89 e 90 é quando o Mário entra aí como editor, e você tem vários créditos como editor e tradutor. Quando você não estava editando a revista, você estava traduzindo e vice-versa. Para você, como fã de quadrinhos do Batman, como é que foi chegar nesse momento aí revolucionário dessa? Você chegou justamente no momento da Batmania, né? Onde já havia um histórico que o Batman teve 2 revistas canceladas, com poucas edições, né? A primeira com 10, a segunda com 16, e você chega justamente no formato americano, que foi um pouquinho mais longe, mas em compensação, apesar de também não ter uma longa duração, muito material, a revolução das graphic novels foi no período que você entrou, e todo o filé mignon do Batman, ou um pouquinho antes, ou durante justamente o ano que você entrou. Como é que é você, como fã de quadrinhos, chegar nesse momento aí muito bom para o personagem? Então, em 89, o Batman fez 50 anos. Eu estava na Escola de Comunicações e Artes da USP, eu ainda estava cursando jornalismo, e o curso de jornalismo é responsável pelo Jornal do Campus. Então tinha o Jornal da USP, que era algo que era feito pela reitoria, era algo que vinha da organização, né, da gerência, da administração da USP, e tinha o Jornal do Campus, que era de algo feito por alunos, para alunos e assim por diante. E eu consegui emplacar nos 50 anos do Batman uma coisa muito difícil porque gastava muita tinta, que era uma capa toda preta do Jornal do Campus falando do Batman, usando uma imagem do Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano. Mas assim, era muita tinta e não tinha muito dinheiro para isso, mas o pessoal concordou que havia uma pertinência jornalística, 50 anos, uma data tão redonda, jubileu de ouro. Então, consegui emplacar isso e era 89, lembrando que 89, dessas 16 edições, elas chegaram ao fim em 89, essas 16 edições da segunda série do Batman na Abril. Então, quando eu cheguei, já tinha acabado. Já tinham lançado a graphic novel número 5, que era o Filho do Demônio. Isso aí foi o Marcelo Alencar que editou. Lembrando que havia uma redação adultas, então qualquer material que fosse adulto ou parecesse adulto, exatamente, era da redação adulta. Às vezes porque a redação adulta precisaria sobreviver. Então, era mais ou menos assim, se fosse caro e de luxo era das adultas, e se tivesse temática adulta, mas aí juntava tudo, e se fosse o formatinho, era ali com a gente. E quando eu cheguei, existia a filosofia de que o Batman só funcionava em formato americano. Então, todas as revistas em formatinho, o Batman 2 vezes cancelado, lembrando que ele foi lançado junto com o Super-Homem, né, em 84. Então, lançou o Batman 1, Super-Homem 1 e o Heróis em Ação 1. E o Batman e o Heróis em Ação foram cancelados lá pelo número 10, fizeram a revista Super Amigos, aí o Batman passou a sair na Super Amigos, mas tudo isso era moleque, era leitor e assim por diante. Quando eu cheguei, imagina, o que eu sabia da vida, o que eu sabia de bastidores de quadrinhos, me falaram assim, olha, Batman só
em formato americano. Né, era uma certeza que existia ali na época. Não, é só em formato americano. Né? E aí, poxa, saiu o filme com Michael Keaton em 89, aí saiu a adaptação do filme. Saiu a adaptação do filme, o negócio era tão ousado que saiu a adaptação do filme em português e em inglês. Né? Então tinha a versão em inglês para o Brasil também. Se não me falha a memória, saíram As 10 Noites da Besta, que também era em formato americano. E quando eu cheguei em outubro de 89, já estava em fechamento ali o Batman Zero, que era dessa série em formato americano, que teve 30 edições, o Zero mais 29. E na distribuição ali, da DC, no primeiro momento, só os Novos Titãs, o Super-Homem e o Superpowers trimestral eram meus. O resto era da Sadiq Osman. Mas 6 meses depois, eu cheguei em outubro, em março, para dar um pouco de lógica para a redação, falei assim, não, Mário, você fica com toda a DC. Então, quer dizer, o Batman em formato americano já estava lançado, quando eu cheguei já estava planejado, e quem começou a editar foi a Sadiq Osman. Em março, por volta do número 3 ou 4 do Batman em formato americano, eu assumi, junto com as revistas que eu não tinha, DC 2000, Liga da Justiça Internacional, e assim por diante. Então, para mim, como fã, eu gostava muito de tudo, né? Eu não tinha me formado ainda, eu tinha só 19 anos, então tudo era lindo, assim, eu estava no parque de diversões ali. Então, era bom estar ali, por uma questão de física do tempo e da quantidade de braços que o ser humano tem, eu não teria como editar tudo. Então, qualquer coisa que me dessem, eu ia estar feliz, e eu estava muito feliz, nem que seja por estar perto, né? E claro que quando eu recebi o Batman em março de 91, o formato americano, aí a alegria foi maior ainda. Então foi bem comemorado. Show, perfeito. Você trocava muitas figurinhas com o Marcelo Alencar, porque saíram muitos materiais de luxo, né, no período, então acredito que na hora do planejamento vocês deviam trocar informações, né, e vibrar, né, chegando o material. Aliás, uma dúvida que eu tenho, quando tinha os lançamentos, a Abril recebia o material dos Estados Unidos, você recebia os originais ou recebia tipo um catálogo com o que estava disponível para vocês publicarem? Existia um contrato com uma empresa agenciadora responsável pela Warner e pela DC Comics aqui no Brasil, chamada Character, né, personagem em inglês, e uma excelente profissional chamada Helen Facker, ela era norte-americana, ela era responsável por licenciar esse produto. E na verdade, assim, todo mundo que tivesse um contrato com a Character recebia todos os produtos. Por quê? Porque recebia o produto, sei lá, digamos que tivesse Globo, Editora Globo e Editora Abril lançando material da DC. E tinha, né? A Globo lançou algumas coisas ali. As duas recebiam tudo de tudo, para ter acesso ao que estava acontecendo, para ter um volume de coisas ali, recebiam coisas da Warner também, Looney Tunes, por exemplo, que era uma coisa que não estava saindo na época, né? Pernalonga e seus amigos, etc. Então, se uma editora quisesse, a outra tinha ciência do que estava disponível, seria, né? Exato, mas assim, eles sempre operavam na seguinte forma: você fez o licenciamento desse personagem por 1 ano. Pode ser que no ano que vem você não queira renovar, ou pode ser que a gente não queira renovar com você. Então, era importante que as editoras interessadas tivessem tudo de tudo para poder pegar o carro em movimento, né? Uhum. Mas o que mais acontecia mesmo era receber a DC menos, tá? A Marvel mandava, sei lá, 10 exemplares de cada edição. A DC mandava uns 4 exemplares. Então, por exemplo, ia para o arquivo editorial, né? Não cabia no arquivo editorial. Então, de vez em quando, esse material, assim que acabava de ser usado, ele ia para uma salinha para ser reciclado. E nós, editores, corremos para essa salinha para resgatar
materiais que iam para ser simplesmente destruídos por falta de espaço, etc. E aí, por exemplo, eu resgatei coisas como Que maravilha. essa edição aqui. Vocês vão, talvez dê para ver, eu não sei a qualidade aqui mas tem um carimbo do arquivo editorial aqui, né? Perfeito. O que levaria os americanos a não considerar como mint edition, né? Já que vem com carimbo, sim. Olha, nessa sequência aqui, na parte 4 do Batman ano 1, acho que talvez fique mais visível aqui, né? E era carimbada no interior da revista também, ó, na página 1, né? De vez em quando a gente dava sorte de pegar algum que não fosse. Então, eu passei 10 anos resgatando gibis que seriam destruídos dessa salinha aí, e basicamente a minha coleção de material estrangeiro se resume ao que eu peguei ali. Eu até no Instagram, todo sábado, tenho postado uma sessão aí que chama Eu Achei no Lixo, porque realmente são coisas que iam para o lixo, estava ali, era uma pilha de lixo, uma pilha muito organizada de lixo, mas era lixo. Então, Você pegou muitas raridades. Crise das Infinitas Terras, primeiro número do Excalibur, bastante coisa interessante ali. E eu imaginava, né, que a Character, eles economizariam no sentido de fazer um catálogo em xerox para mostrar o que estava disponível. Não que eles mandavam as revistas dessa forma, né? Mas muito bacana, ainda mais bacana você ter conseguido resgatar essas raridades aí. Até tinha um catálogo, mas acontece que os editores precisavam ler para avaliar o material. Mesmo porque naquela época muita coisa era pulada, assim, se entrava numa fase ruim, a fase ruim era ignorada, assim. Eu lembro que um grande exemplo é o Homem de Ferro na Marvel. Pulou-se anos de Homem de Ferro, que era uma fase assim que lá nos Estados Unidos a revista era sustentada pelo lucro das outras revistas, sei lá, Homem-Aranha, etc., X-Men. E então a revista estava ali porque a Marvel queria manter o gibi em banca e tal, e quase foi cancelada várias vezes. Mas aqui, como estava com a cronologia atrasada de tudo, então a editora não tinha obrigação nenhuma de chegar e obrigar o leitor brasileiro a ler as histórias ruins do Homem de Ferro, ou mesmo do próprio Batman, ainda mais o Batman com histórico, né, de ser uma revista que tinha sido 2 vezes cancelada, então não podia errar, né? Ô, Mário, eu acredito que nessa fase do Batman, o volume 3, né, acho que praticamente abriu, parou de pular histórias, né, tinha as duas edições, a primeira tentativa de gibi em 10 edições, abriu quando entrou em 84, pegou algum materialzinho dos anos 70 e pulou toda uma fase gigante escrita pelo Doug Moench, onde apresentava o Jason Todd, e ela já entrou no ano 1, junto com o ano 2, mostrando a nova origem do Jason Todd, e aí quando chegou nessa fase da terceira revista do Batman em formato americano, emparelhou, né? Começou a publicar tudo na sequência correta, tudo. Então, acho que você também deu sorte da DC emparelhar a cronologia aí, e muito pouca história foi sacrificada, acredito eu, né? Pouquíssima. Eu dei sorte. Não é nenhum mérito meu, apenas sorte. Depois que saiu Crise, a DC ficou 2 anos de distância. Se você levar em conta que naquela época não tinha nada digital e todo o material de produção vinha de navio, porque era mais barato e demorava 6 meses para chegar, então você tinha que deixar uma margem de segurança para você publicar, e 2 anos era o ideal, né? Você estava perto, você conseguia lançar o material, e realmente, a partir dali, ainda mais se a gente lembrar que era daquele período que o Batman só tinha 2 revistas mensais, as clássicas Detective Comics, que veio primeiro, e a Batman, que veio depois, a revista mensal só tinha 2 espaços. Então só não era publicado uma de cada, porque não tinha lógica. É mais fácil assim, não, publica um arco da Batman, publica um arco da Detective, e vai se alternando e vai seguindo, e a cronologia se mantendo, e o Batman, inclusive,
por ter essa qualidade de estar sendo sempre publicado na revista dele, ele às vezes ficava até na frente da cronologia com relação ao resto do universo DC, né? Mas quando eu cheguei, sim, tanto na Marvel quanto na DC, poucas coisas eram cortadas ou puladas, e até mesmo o famoso, abriu o corte de página, quando eu cheguei ali, já se cortavam muito poucas páginas, não havia necessidade. Tanto que o meu trabalho básico, quando era Marvel, as revistas de 80 páginas, brasileiras, as americanas tinham 22, eu pegava 3 de 22, ia na Marvel Comics Presents, que era uma revista de historinhas curtas de 8 páginas, então 66, né? 3 vezes 22, 66, mais 8, 74. 2 páginas de sessão de cartas e deixava, dado 76, deixava 4 para propaganda, porque poderia chegar uma propaganda a qualquer momento ali, então era obrigado, senão ia ter que cortar algo. E a filosofia já era não cortar. E na DC a mesma coisa, né? Quando a entrada do John Byrne no Super-Homem, a Action Comics passou a publicar historinhas de 8 páginas, então eu pegava da Action Comics para completar as edições da DC. E às vezes de outros lugares, né? Especialmente, às vezes tinha uma revista chamada Showcase, e aí tinha uma história de 11 páginas ou 10. A gente adaptava, mas geralmente a Action Comics tinha bastante coisa para oferecer, acho que eram 4 histórias de 8 e uma de 2, a de 2 páginas era Super-Homem do Kurt Swan, que continuou sendo publicado. Então, assim, pouco se pulou e pouco se cortou, não por mérito meu, mas coincidiu de eu chegar e já tá mais tranquilo. Ô, Mário, eu tenho 2 perguntas aqui. Calma aí, Fábio. Não. Eu só queria complementar que começou aí a fase de quadrinhos da Editora Abril, onde a cronologia foi ajustada. Então, foi um período muito bom mesmo. Mário, acho que muita gente aqui vai ter curiosidade para saber de uma fase do Batman que você pegou, que foi a queda do morcego. E, enfim, tem muita gente que questiona essa saga e tal, outros adoram. Ela foi mais ou menos adaptada para o cinema, ali no filme do Zack Snyder, do Nolan, né? Não vou nem falar do Bane no Batman e Robin de 97. Eu queria que você falasse como é que foi a repercussão, como é que foram os bastidores dessa época, e falar também desse gibi aqui, que vem, né, vem um pouquinho antes, depois a gente tem a queda e tal. Por que juntar a Liga da Justiça e Batman? Como é que foi esse processo? Bom, a gente vinha da morte do Super-Homem, que foi um tremendo sucesso. Durante o plano cruzado, antes de eu chegar ali, as revistas que mais vendiam na Editora Abril eram Espada Selvagem de Conan, Homem-Aranha e X-Men, não necessariamente nessa ordem, cada mês poderia ser alguma, mas elas vendiam na faixa de 120, 140 mil exemplares. Toda vez que o Batman foi cortado, ou qualquer outra revista foi cortada, é porque estava vendendo menos de 50 mil. Se a gente considerar que a revista mensal mais vendida pela nossa atual gigante, que é a Panini, né? Eu não tenho o número exato, eu não tenho valores internos, eu não tenho acesso a esse tipo de informação, mas dizem que gira em torno de 7 a 8 mil exemplares. Então, vocês imaginam cancelar uma revista porque está vendendo 50. Se qualquer revista vender 50 mil hoje, Né? Nossa, o editor, ele aluga uma suíte presidencial no melhor hotel e toma banho de champanhe. Mas, claro, naquela época não tinha concorrência nem de celular, nem de aplicativos, nem de internet, os videogames era só o Atari, e o Atari era super caro, então era muito mais fácil economizar o dinheiro da merenda, né? Evitar não comer o seu cachorro-quente e tomar só Coca-Cola, e você vai lá e você compra um gibi, né? Você passa uma semana sem tomar lanche no recreio, você tem 5 gibis na sexta-feira para ler no fim de semana. Era assim a relação, né? E o fato é que, assim, essa revista da Liga da Justiça e Batman, ela foi lançada porque, a exemplo das 2 versões anteriores, caiu-se o mito que o Batman funcionava só em formato americano, porque o Batman em formato americano começou a vender mal, pior, baixou dos 50, recebemos o alerta que estava vendendo menos de 50,
E foi cancelado. Assim, muitas vezes, às vezes era até contra a vontade. A gente falou assim, gente, está vendendo 40, vamos manter, né? Mas a diretoria era mais matemática, pragmática. Assim, não, ó, baixou de 50, tchau. Para Não ser tem considerado um conversa. sucesso na época, tinha que vender quanto, mais ou menos? Para ser tipo. Olha, revistas que vendiam mal. Vendiam mal. Revistas que vendiam na faixa, na linha de corte sempre, mas nunca eram cortadas, porque elas se sustentavam, elas nunca passavam 2, 3 meses vendendo mal. Super-Homem, Capitão América e Hulk. Tipo, então se era 50, elas estavam ali, 50, 50, 51, 55. Aí, sei lá, né, entra um autor melhor, ou tem uma capa mais legal, vende 60, 65, né? Agora, quem vendia bem, sempre, era Espada Selvagem de Conan, que vendiam 100 mil. E o Homem-Aranha e o X-Men ficavam brigando para ver quem vendia 100, 110, assim. Mas o normal do Homem-Aranha e X-Men era vender 80 mil. E esses eram os bons vendedores. O fato é que, por mais que eu seja apaixonado pela DC, a DC sempre vendeu 20% a menos que a Marvel no período da Abril. Né? Esses são os números. Por isso, inclusive, que eu tinha a revista Marvel, que tinha tanto título Marvel, que se eu ficasse só com a DC ia ser injusto com o outro editor, ou no caso a editora, que era a Sadiq Osman, que estava com a Marvel. Então, quando eu cheguei, além de toda a DC, eu fiquei com o Capitão América e Super Aventuras, e depois, por algum motivo, eu fiquei com o Hulk e Super Aventuras, e mais para frente eu perdi o Super Aventuras e fiquei só com o Hulk. O Hulk eu acompanhei até o fim, né? Então, o que acontece? A Liga é um tremendo sucesso, a Liga do Giffen do DeMatteis, maravilhosa, né? O material que eu mais gosto no geral de heróis até hoje é a Liga do Giffen do DeMatteis. Só que estava chegando ao fim e a gente já tinha lido a Liga do Dan Jurgens e por melhor que seja, ele é um bom autor, etc. Mas não ia dar certo, assim. Ele ficou na metade do caminho, era a parte engraçada, parte o que ele fazia no Super-Homem. E, enfim, não funcionava, assim. O fato é que a Liga América ficou mais ou menos e a Liga Europa ficou péssima. E não ia sustentar. Aí, a ideia que não foi minha, mas, gente, o Batman vive sendo cancelado. É um personagem zicado, não dá sorte. E a Liga, ela vai ser cancelada, porque o material sozinho não sustenta. Vamos lançar uma revista com os dois títulos, porque tem gente que vai ler por causa de um título, tem gente que vai ler por causa de outro, etc, etc. E assim foi feito. Aí foi lançada essa revista aí, que mais parece sim, né, uma bula de remédio, né? Já diz no título tudo que tem ali dentro, tal, as contraindicações e assim por diante. Mas fez-se essa belíssima capa, que era uma raridade, né? A gente. Tudo bem, teve uma época que foi um festival de capas com efeitos quinta cor, né? Toda vez que é fosforescente, etc., eles chamam de. O nome é quinta cor. Ou esses efeitos metalizados tal. E o fato é que já entra aí para a queda do morcego, que era o que iria vender e vendeu, independente de eu ou vocês gostarmos da série da queda do morcego, era assim. A morte do Super-Homem foi um tremendo sucesso, agora vão arrebentar o Batman, todo mundo quer ver isso, e realmente deu muito certo. Então, o fato é que duas coisas eram certas. A Liga não venderia sozinha com o Dan Jurgens à frente, e o Batman, por mais maravilhoso que fosse, ele estava zicado depois de 3 cancelamentos. Então, alguém teve a ideia de juntar os dois num título só. Foi planejada para se conduzir em apenas uma revista até chegar o momento em que o Bane quebrasse o Batman ao meio, e foi planejado aí, né? Então vocês podem ver o que o André está mostrando. E foi planejado da mesma forma que a morte do Super-Homem, de lançar um material especial aí com aí o Batarangue, né, o facsímile aí do Detective Comics
27, e assim por diante. Então, aí deu certo. O fato é que assim, as pessoas podem amar ou odiar a queda do morcego, mas o fato é que a queda do morcego teve impacto suficiente e nessa época aí que lançou a revista número 1 do Batman, com kit, sem kit, e é claro que muito colecionador, não, vou comprar os dois, vou deixar o kit fechado, vou comprar um kit para abrir e outro para deixar fechado, vou comprar a revista isolada e o kit. Enfim, atingiram números muito próximos da morte do Super-Homem, lembrando que a morte foram 300 mil exemplares. E aí a revista se sustentou por causa da queda do morcego e todas as sequências, né? A busca, a cruzada do morcego, o crepúsculo do morcego, etc. Tudo isso possibilitou que a revista se sustentasse. E na primeira oportunidade possível, que foi 0 hora, eu tirei esse nome horrível e pus o nome que eu já queria ter colocado. Quando era para ser Liga e Batman, eu queria que chamasse Batman e Vigilantes de Gotham, desde o começo. E que por acaso a Liga estivesse ali na revista, mas foi voto vencido. Aí, quando deu a 0 hora, aí foram 2 ideias minhas que eu tive sorte, aprovaram. Né? Eu falei, a DC lá nos Estados Unidos não teve coragem de zerar suas revistas, fez o mês 0, mas no mês seguinte, em vez de ter o número 1, voltou para a numeração normal. Aqui, a gente não tem décadas de publicação dessas revistas, então vamos lançar a partir do número 1, porque os leitores adoram o número 1, se sentem desestimulados, né? Super-Homem foi cancelado no 147. O cara olha, Super-Homem 147, não vou comprar, eu perdi 146 edições. Então, quem é leitor se anima, quem é colecionador se anima, porque começa no 1 de novo, tal. Então, anos antes de começarem a mania dos reboots e dos zerar as revistas nos Estados Unidos, a gente fez isso na maior editora do Brasil, que era a Editora Abril. E aí veio o Batman e Vigilantes de Gotham no lugar do Liga da Justiça e Batman. Acho que em 96, se não me engano. Ô Mário, os filhos. Primeiro eu queria agradecer o Manuel de Souza Filho, que foi quem fez a ponte com o Mário aí, indicou, né? A gente ia convidar o Manuel e ele falou: não, tem um cara bem melhor para falar desse período. Eu discordo, ele é excelente pesquisador, mas eu agradeço aos dois. Ele foi muito generoso aí, parceiro. Eu queria te perguntar, os filmes influenciavam alguma coisa na questão da venda dos gibis? Você pegar ali, teve em 95 Bom, teve os do Tim Burton, 89, 92, e aí 95 e 97 os do Joel Schumacher. Assim, vocês sentiam, tinha uma diferença e tal? É muito pouco. Se você considerar na época que eu cheguei, tava o primeiríssimo filme do Michael Keaton, do Tim Burton chegando, e tava a segunda série do Batman sendo cancelada no 16. Tipo, ok, né? Foi cancelada antes do filme, mas alguns meses antes, mas já se falava no filme, já tinha notícias do filme, já saía nos jornais, naquela época sem internet, já saía nos jornais que o filme estava vindo, que era um dos eventos dos 50 anos do Batman. E, tipo, a adaptação do filme vendeu e serviu de motivo para lançar a revista, a terceira série do Batman, que é o Batman em formato americano, ali número 0 e tal. Mas era muito momentâneo, assim. Filme, naquela época, não sei hoje, não faço a menor ideia de hoje, mas naquela época era muito momentâneo. Você vende mais um mês antes de sair o filme, no mês que saiu o filme, 2 meses depois que o filme foi lançado. Mas não era solução para nada, entendeu? Era, claro, era o momento de vender edições especiais, talvez relançar alguma coisa que tivesse. Existiam os encalhos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se encalhou, mas não só a cultura do encadernado. Por exemplo, vamos pegar assim, ó, Batman, o Messias, né? Jim Starlin, Bernie Wrightson. Às vezes nem se encadernava. Isso é maravilhoso. Isso aí foi o Marcelo Alencar que editou, Redação Adultas. Então, isso aí foi um pouco antes de eu chegar. Então, a Editora Abril já tinha uma política geral dos seus quadrinhos
de fazer pacotes de revistas que eram vendidos por valores mais acessíveis que os originais, sempre assim, na época de verão, mandava-se para as praias, para o litoral, porque afinal de contas o pessoal estaria nas praias, e aí você fazia 2 por 1, 3 por 1, etc. Ou no caso, o Batman Messias, 4 edições no plástico ali, série completa, etc. Então, muito mais do que os encadernados, inclusive. Dava para encadernar, havia encadernados, mas eram mais raros. Então, porque é mais barato, você já está com o gibi impresso, basta colocar num plástico e mandar para a praia no verão e para as montanhas no inverno. Então, Campos do Jordão tinha um festival de revistas chegando aí no mês de julho, do mesmo jeito que Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis recebiam um festival. As revistas elas sofriam um deslocamento, né? Tanto a produção normal quanto o lançamento desse material 2 em 1, 3 em 1, assim, né? Porque era um jeito de tirar aquele encalhe, de esvaziar os depósitos da Editora Abril daquelas revistas que estavam acumuladas ali, e era melhor vender ao preço barato do que simplesmente mandar, porque eles chamam de, vamos mandar para aparas, né? Era o princípio da reciclagem e assim por diante. A gente estava conversando um pouco antes aqui, né, do quadrinho hoje que não é para todo mundo que tem condição de comprar. Qual a importância do formatinho que você acha para a formação de público, acesso aos quadrinhos ali, bom, desde a época da Ebal e tal, mas eu lembro que, pô, eu morava num conjunto habitacional assim, molecadinha, a gente não tinha dinheiro, mas a gente conseguia comprar quadrinho, até às vezes o dinheiro do doce que o pai e a mãe davam e tal. Hoje em dia já não é assim, algo muito mais restrito, né? O que você pode falar sobre isso? Olha, o formatinho foi algo que deu certo durante décadas. Abril com o Pato Donald começou ali no 1950, 51, não era formatinho ainda, mas veio a se desenvolver o formatinho. O que as pessoas precisam entender era o que era o mais democrático, acessível para todos, que era o dinheiro, literalmente o dinheiro do lanche, dava certinho, assim. Às vezes dava o preço de um sanduíche, às vezes não, era o preço de um sanduíche mais um refrigerante, por exemplo. Fato é que o formatinho ele foi uma ideia genial em cima da utilização de 100% do papel industrial, que era voltado para editoras, gráficas e assim por diante. O papel industrial, ele é do tamanho de 2 páginas da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo ou Estado de Minas abertas. Aquele lá é o papel industrial, sim, ele é vendido naquele tamanho. Então, essas publicações, né, de jornais que eu falei, não estou falando de tabloides, né, como o Globo, Zero Hora, assim, estou falando desses jornais que têm esse formato da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Standard, né? Standard. Isso, então aquilo ali é o tamanho da folha industrial. E o formatinho aproveitava 100% daquilo. Se você dobrar, né, então você dobra ao meio, você tem as 2 páginas de jornal, mas aí você dobra mais uma vez, vai dobrando até que você chega assim, cada folha daquela gerava 16 páginas de formatinho, sem perda nenhuma, né? Tanto que as revistas eram em múltiplos, né? Elas tinham 16 páginas, 32, 48, depois pulava para 64 e aí ia para 80. Era a quantidade de cadernos, né? O gibi tradicional de 80 páginas, ele tinha 5 cadernos. Falava-se 84 páginas, porque na verdade eram 80 páginas de gibi, mais as 4 capas, né? Aí dava 84, mas de gibi mesmo são 80, 5 vezes 16. Então, isso daí foi extremamente democrático em termos de acesso. Mas numa época, assim, deu muito certo, porque durou o século XX inteiro, mas é algo que morreu nos anos 90. E não por culpa de ninguém, em termos de editoriais, é porque os concorrentes foram se acumulando, né? Se vocês pegarem aquela final dos anos 80 e virada de 90, chega a TV a cabo, videogames como
Atari, Odyssey, etc., eles vão ficando mais acessíveis, ou eles chegam ao Brasil, passam a ser produzidos no Brasil, né? Não era mais o parente que foi para os Estados Unidos e trouxe para você, eles passam a ser produzidos no Brasil, ficam realmente mais acessíveis. O videocassete, né? O videocassete é um fruto da segunda, no Brasil, é um fruto de sucesso dos anos 80 ali, que foi se desenvolvendo até ser extremamente acessível para as pessoas. E depois vem celular, vem internet, vem aplicativo, vem mais TV a cabo, vem streaming, e então a concorrência é gigante, e são coisas que muitas delas são gratuitas. Então, quando eu já tinha saído da Abril e o pessoal decidiu fazer o formato americano, que era a linha Premium, é porque os quadrinhos de formatinho não vendiam mais naquela casa dos 50 mil para cima. E aí, ou era cancelar, ou fazer um produto mais caro, em que as poucas pessoas que estavam comprando, olha lá, mais um Batman. As poucas pessoas que estavam comprando conseguissem atingir aquele valor monetário que a editora esperava da sua divisão de quadrinhos. Então, era o prêmio ou o cancelamento. Depois, claro, a Abril ali não renovou com a Marvel, né? A Marvel não renovou com a Abril, e aí foi para a Panini. Você saiu antes das Premium, só para saí antes, eu saí no começo de 98, as prêmios vieram depois. Né? Eu então traduzi muito. Essa última tentativa do formatinho aqui, você não editou nada? Não editei, eu traduzi para essa última tentativa aí, eu traduzi bastante coisa, mas eu já não estava editando, né? Mas assim, não precisa nem personalizar a decisão. Era uma decisão assim, ou cancela, ou se muda para algo que é o que acaba se fazendo hoje, né? Então, nós temos as mais variadas editoras, inclusive editoras estão chegando agora no mercado, mas elas não conseguem lançar um produto que tenha o preço de um lanche. Mesmo porque precisaria de uma tiragem muito grande. É preciso entender que para você vender, sei lá, 60 mil, né, que vendia os Super-Homem, Hulk, Capitão América, às vezes Novos Titãs caía até 60 mil, você precisava imprimir 100 mil, porque você tem que atingir o Brasil inteiro. Sim. Nem que precisasse vir escrito no cantinho da capa, Manaus, Belém, Santarém, Marabá, Macapá, Porto Velho, né, Boa Vista, o preço era mais caro. Por quê? Porque você manda os quadrinhos para mais longe, né? E então essa era a questão. O Brasil era muito grande, você precisava atingir todo o território nacional para uma editora que tinha o porte da Abril, né? Então, e hoje não é mais possível, essas tiragens não são viáveis. Tem editoras extremamente bem-sucedidas hoje que conseguem imprimir 1.000 exemplares, em comparação aos 100 mil. E editoras mais bem-sucedidas ainda que conseguem vender 10 mil, conseguem imprimir 10 mil e vender 10 mil, vender 7 mil e assim por diante. E claro, eu não sei os números da Panini, a Panini deve imprimir mais do que 10 mil, ou o que menos imprime 10 mil e assim por diante, porque existem possibilidades de relançamento, né? Como com as compras online, é sempre interessante ter um estoque ali para atender os leitores que começam a ler depois, ou a gente está falando de uma fase de pandemia, quanta gente não deixou de comprar por mais que quisesse também. Então você consegue, de repente, consegui, eu estava desempregado, consegui meu emprego, vou comprar aos poucos as edições que eu perdi quando eu estava desempregado. Então isso é viável, né? Não só a Panini, mas você pega, a Mitos tem estoque de reposição, a Devir tem estoque de reposição de seu material. Você quer comprar o The Boys da Devir, você consegue comprar a série completa. Talvez não toda de uma vez, mas está ali te esperando para quando você conseguir comprar, você vai comprar, se você quiser o The Boys da Devir, né?
Então, o formatinho foi muito democrático, formou muitos leitores e ele saiu de circulação devido à concorrência e à baixa vendagem, e não se encontrou ainda, e talvez nunca se encontre, um substituto no meio dos quadrinhos para que tenha essa saída. Talvez a médio prazo esse substituto sejam os quadrinhos digitais, talvez, mas é preciso ver que o quadrinho digital tem todo um custo embutido ali. Ah, mas não foi impresso, mas foi pago para a editora original americana. Tem um detalhe muito importante, eu tive acesso a alguns números de editoras pequenas que negociaram com a Image, com a Dark Horse e assim por diante. Então é assim, o padrão americano você vai imprimir, a editora quer 8% do teu preço de capa. Você vai fazer digital, a editora quer, de cada gibi digital vendido, ela quer valores que são 12, 15, até 25% do seu preço de capa. Nossa, que curioso isso. Então, assim, mesmo que se você pular de 8 para 12, é 50% a mais. É isso que não é só 4%, são 50% a mais. Então, é algo muito complicado. Pode ser que os digitais venham a ser a solução econômica e ecológica? Pode ser. Mas, assim, você tem que pagar, ou fazer o contrato com a editora americana, você vai perder mais na questão do percentual do preço de capa, você tem que pagar um tradutor, você tem que pagar um editor, você tem que pagar um revisor, você tem que pagar o letrista. E para o tradutor ou para o letrista, tanto faz se vai ser impresso ou não, o preço do trabalho dele é aquele, né? Então, assim, isso impede que a editora, seja a maior de todas, seja a menor, consiga jogar um preço lá embaixo. Então, é uma realidade que é desejável que se encontre um substituto, ou até, nossa, vamos resgatar o formatinho. Talvez não funcione, né? Tem coisas que saem em formatinho, no formato menor, que acabam não funcionando. Tem uma coisa de grande sucesso no mercado hoje, que é a linha Marvel. Eu esqueci, mas é a linha que eles estão relançando, Marvel Teens, que é a linha que está saindo o Miles Morales, o Homem-Aranha, está saindo a Gwen-Aranha, está saindo a Miss Marvel. Por que dá certo? Porque é republicação, você lança no formato menor, ou seja, é mais barato. Você publica mais histórias por gibi, ou seja, o leitor sai ganhando, porque ele lê um monte de coisa por um preço mais barato, mas você já pagou o tradutor, você já pagou o editor, você já pagou o letrista, já pagou o revisor, etc, etc. Já está dentro do contrato, você não fez um novo contrato, você tem que imprimir e pagar o preço de capa. Então, por isso que é bom para o editor e bom para o leitor, porque o custo-benefício é maravilhoso. Mas por que dá certo? Porque é uma republicação. Porque veio uma publicação que, eu não vou dizer que é cara, porque está dentro da realidade, mas é uma publicação que é mais cara que essa nova que está saindo, que ela já bancou boa parte do que precisa ser bancado. E é um material já testado, né? O público já aceitou aquele material, já tem um público-alvo definido. E a ponto de pessoas que perderam esse material estarem desesperadas atrás dele. Porque, bem ou mal, se você pegar o Marvel Teens, em média, são histórias que não saem há 10 anos ou mais no Brasil. Em média. Pode ser um pouco menos? Pode. Mas a média é essa. Então, é uma grande sacada. Que bom que existe. Que bom que pessoas têm acesso a esse material de 10 anos atrás. Assim, você tem que pensar o seguinte, não interessa a nossa idade, o fato é que nós todos temos amigos de 20 anos que estão podendo comprar agora, que estão trabalhando, etc., porque esse material saiu quando eles tinham 10 anos. E os pais não compraram esse gibi para eles, né? Para nós que somos mais velhos, ou estamos lendo, ou estamos no mercado há mais de 10 anos, fica meio abstrato isso daí. Mas para quem tinha 10 anos na época e não tinha grana para o gibi e hoje tem 20 e está trabalhando, opa, é a minha chance. Então é um material muito pertinente. É o mais próximo do formatinho que a gente tem, mas está dentro dessas variáveis e desse contexto.
Abriu alguns anos atrás, até o Fábio acho que pode citar, ela lançou uns gibis da DC, poucos anos atrás, baseado na Liga da Justiça Sem Limites, o próprio Batman série animada, que eram umas capas azuis, assim, a R$ 9, R$ 10, se eu não me engano. Isso é 2012, 2013, 2014. Eu tenho aqui que não vai dar para pegar agora, mas eles tentaram retomar com essa linha, né, de quadrinhos e tal. É, Essa aí. eu realmente, assim, eu não estava envolvido nesse trabalho, e como eu cheguei numa situação assim, o que eu tenho é porque as editoras me mandaram, se não me mandaram, eu não tenho. Então, assim, eu perdi o contato com banca, com loja, assim, durante muito Você tempo. ainda coleciona, ô Mário? Compra? Eu tento comprar os materiais que eu traduzi para ter o meu para mostrar para os meus filhos, para ter o meu portfólio. Assim, eu tento, eu não consigo comprar tudo que eu traduzi. Porque é bastante, e aí entra naquela coisa, assim, em comparação. Isso vale para todas as editoras, então não é culpa de ninguém. De novo, sem personalizar as pessoas e sem identificar editoras, porque isso é geral do mercado. O mercado editorial vem tomando um baque atrás de outro, isso aí não é só para quadrinhos, é para livros também. Então, assim, por motivos alheios às vontades de todos nós, se você converter em dólar o que eu recebi em 99, hoje eu deveria estar recebendo 4 vezes a mais por página do que eu recebo. Se fosse pela inflação brasileira, eu deveria estar recebendo 10 vezes a mais por página. Então, você chegou a comentar o quanto eu já traduzi, tenho de créditos, etc. Eu preferia ter a metade dos meus créditos e o dobro do meu dinheiro. Porque aí eu conseguiria dormir mais, eu teria fim de semana e feriado, eu estaria mais com meus filhos, eu viajaria e assim por diante. Então, quando sobra um pouco do meu dinheiro para quadrinhos, eu compro o material que eu traduzi, não por narcisismo, mas porque eu quero ter isso aqui comigo. Eu quero ter a sequência do que eu venho fazendo, mas eu não consigo comprar tudo, nem o que eu faço, que dirá o que eu não faço, né? Mas eu estava até cometendo uma injustiça agora. É importante observar que quem vem lançando formatinho com extrema qualidade e um preço mais acessível é a Culturama, né? Você pega um material deles, Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, etc. É um material que está num preço legal, bem acessível e é o formatinho. Eles estão. A Culturama está sendo responsável por trazer os novos leitores para o mercado. Hoje, quem traz novo leitor para o mercado, principalmente, para não ser injusto com outras editoras, é a Culturama. Porque ela tem publicações, inclusive, em idade de pré-alfabetização, que são aquelas revistas que tem um pouco de história, tem o Liga Ponto, tem o, assim, aí você já se identifica com o personagem, as meninas com as princesas e etc. E aí você vem puxando. Quem está puxando a fila forte hoje, para não dizer que outras editoras não puxam, mas quem puxa a fila forte é a Culturama. A Culturama está trazendo novos leitores para o mercado. Forte, com intensidade. Tem Tex que continua em formatinho, né? Oi, parece perdão. Que uma separação de gibi infantil se manter no formatinho, como Turma da Mônica e material Disney, que sai mensal, né? Não que sai pela Panini. E o material de super-heróis começou a se gourmetizar, elitizar, manter esse público que já comprava antes, né? Com algumas raras exceções, como você falou do Marvel Teens, mas meio que se separou. Quadrinho infantil do infanto-juvenil, em formatos e tudo. O Tex continua em formatinho, né? No formatinho específico. Também, né? Continua, e a Bonelli, principalmente através da Mitos, mas não só. A Bonelli é um sucesso no Brasil, assim. Qualquer canto do Brasil tem um fã-clube da Bonelli. O pessoal quer, o pessoal gosta. E, claro, tem toda uma qualidade de décadas e décadas ali que a gente não pode negar no material da Bonelli, né? Então, sim, eles têm aquele nicho, né? Mas as editoras foram empurradas para isso, principalmente porque a temática, vamos pegar super-heróis, já que a gente fala muito de Batman,
A temática é muito pesada, você tem drogas, você tem estupro, você tem conceitos difíceis de compreender, como corrupção na política. Tem política global, tem questões de ecologia global. Então, são coisas que são trabalhadas num nível de informação, inclusive tecnologia, aparelhagem, etc., etc., que começam a ser um conteúdo que é de mais difícil compreensão dos leitores mais novos, né? Então, pelo conteúdo, você vai afastando os personagens, os super-heróis do público infantil, infanto-juvenil. Mas você pega a DC, por exemplo, que tem aquela linha DC Teens, que aí, né, muita gente vai assim, essa aqui não é a Ravena, esse aqui não é a Liga da Justiça. Gente, essa revista não foi feita para você adulto, essa revista foi feita para os jovens, para o infanto juvenil, tá? Isso não pertence à cronologia. Deixe as crianças lerem os gibis e gostarem dos personagens que você gosta também. É mais ou menos isso, né? É isso que precisa ser lembrado, e tem gente que fica muito furiosa. Gente, eu preciso. O leitor das antigas quer consumir tudo e quer pegar aquilo para si e chamar de seu, e não é, né? Eu preciso ir não para o nos pertence. ping-pong, pessoal, que a gente vai Vamos pro estourar o ping-pong. tempo. Eu vou perguntar para os dois, eu quero que os dois respondam, tá? Vamos lá. Aí pode ir primeiro o Mário, depois o Fábio. A HQ preferida do Batman? É o Cavaleiro das Trevas, certamente. Fábio? Também, indiscutível. Aliás, deixa eu até mostrar aqui, tanto que eu gosto, além das edições da Panini, as da Abril aqui todas, as primeiras versões, e tem mais, tem umas 4 versões, né? É o Cavaleiro das Trevas, é o que me marcou. Tem a versão que eu traduzi, a única versão que o JP e o Elcio não traduziram, que saiu pela Eagle Moss. Pela Eagle Moss? Não, essa eu não tenho, Mara. Saiu esse ano, é a edição mais diferente que você vai encontrar, porque eu e o Carlos Rutz traduzimos para Eagle Moss. Então vou atrás dessa edição, sim, com certeza. Roteirista preferido, roteirista de quadrinhos do Batman? Cara, Frank Miller. Eu não tenho outro mais que ele. Queria sair do lugar comum, queria dizer Danny O'Neill, mas o Frank Miller realmente é o que melhor interpretou, porque ele pegou o Batman em 2 fases, né? O começo da carreira, o final da carreira. Ninguém fez isso. Desenhista? Neil Adams. Desculpa, eu atrapalhei o Mário, mas é o Neil Adams. E fiz tudo para pegar o autógrafo dele na CCXP. Não, eu vou de Neil Adams também, então estamos nos repetindo aqui. Melhor filme do Batman? Cara, é o segundo do Nolan, que eu nunca lembro o nome. Cavaleiro acho que das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, assim. Mas é o melhor filme de heróis e de máfia e de policial de todos os tempos, junto, assim. Fábio? Tá vendo? Vou repetir o Mário de novo, porque, cara, ele tem tudo, além da história, ele tem os brinquedos do Batman ali, nave, moto. Ele é perfeito, cara, ele é perfeito. Apesar de ser uma história densa, ele tem os brinquedinhos ali que nos remete ali ao Batman dos anos 60 também. Melhor ator que já fez o Batman? Vai lá, Cara, eu sempre confundo os Christophers, mas é o que fez o Cavaleiro das Trevas. Christian Bale. Christian Bale, exatamente. Caramba, Mara, é melhor só tu responder porque eu concordo. E o pior? Levanta o dedo. O pior ator? George Clooney. Cara, ele como ator, mas no Batman ele... Talvez seja o Clooney, mas a verdade é que eu não gostei do Michael Keaton nem na época. Então... O melhor Batmóvel? O do seriado, cara. O melhor Batmóvel é o do seriado. Olha lá! Tá. A melhor personagem feminina do universo do Batman? A Batmoça do seriado. Nossa, Ivone... eu ia falar a mesma coisa. A Yvonne Craig. Aquele uniforme roxo com capa amarela é a coisa mais linda que já puseram numa tela. Sim, verdade. É maravilhoso. Você também vai junto nessa, Fábio? Vou, porque é impactante. Quando eu vi no SBT na época, aquele colorido
pulava e é a melhor interpretação da Batgirl. Ela era uma musa, cara. Maravilhoso. Faleceu uns anos atrás, né? O símbolo do Batman com elipse amarela ou sem elipse amarela? Com elipse. Com. Tá. Uniforme preto, uniforme cinza e azul, uniforme cinza e preto, qual que... Cinza e azul do Garcia Lopes, eu acho que marcou. No cinza e azul, o Garcia Lopes é o marcante, né? Mas assim, é o cinza e azul do Neil Adams também, né? Também, O que vocês acham do Batman 66? Tem um lugar no coração, assim, mas bem sucinto, tá, gente? Foi bem sucinto. Lugar gigante no coração. Tá. Sim, foi a porta de entrada para o universo do Batman, então vai ser sempre uma maravilha. Tá, a HQ você tem mais orgulho de ter editado do Batman na Abril, Mário? Bom, é que certamente foi a queda do morcego, mas se for para escolher uma, foi o Batman e Vigilantes de Gotham 1, porque foi o primeiro gibi do Batman que eu batizei o título. Tá, e Fábio, a HQ que você mais gostou de ler, editada pelo Mário? Editada pelo Mário? É. Vai ser difícil. Não sei, cara. Eu vou pular essa porque você vai dar importância. É toda uma fase, né, cara? Tudo que foi publicado desde. Olha, pode dizer que é a primeira história mesmo do Batman Zero. Acho que tem mais coisa do Burnie aqui, mas acho que ele não pegou esse começo, né? Não sei te dizer, cara. Não sei te dizer. Tá, formatinho ou formatão? Não, o formato americano é muito mais bonito, muito mais legal. Quanto maior, melhor, né? Acho que as questões do formatinho nem era ser melhor visualmente, etc. O formato americano é muito mais legal de se ler. O lugar no coração, eu digo, assim, é o americano mesmo, o formatinho? Não, no coração é o formatinho porque eu comecei lendo formatinho, não é nem porque eu trabalhei com isso. Sim, eu também, porque a coleção, eu nem tenho tudo da Panini, mas da Abril, essa fase do formatinho, eu fiz questão de completar essas coleções todas, então o formatinho tem um lugar no coração, sim, mais até do que o formato americano, apesar da visual ser melhor. Item preferido da coleção, o que vocês podem dizer aí, pessoal? Olha, eu fico muito em dúvida se é o meu número 1 do Cavaleiro das Trevas, minissérie da Abril, ou se foi isso aqui que eu resgatei do lixo na própria Abril ali, enquanto editor, que é uma edição, o primeiro capítulo do ano 1 aí, o Batman 404 de 1987, fevereiro de 87. Sensacional. E o meu é esse encadernado aqui do Neil Adams americano, que eu peguei o autógrafo do homem, né? Sou muito fã dessa fase. E para não ficar só nos quadrinhos, apesar de eu ser só colecionador de quadrinhos, de boneco eu não sou, mas tem esse boneco aqui do Batman do Christian Bale, que é um item bacana da coleção que eu comprei porque chamou muita atenção, da Play Arts, e está aqui na coleção até hoje. Como eu falo, não sou um colecionador de bonecos, tenho uma meia dúzia aqui só, mas esse é um item bacana. Gente, queria agradecer aí o tempo de vocês, né? É sempre um aprendizado para a gente, para quem está acompanhando aqui. Agora eu vou inverter, pedir para o Fábio fazer as considerações finais e o Mário, que é o nosso convidado, encerrar. Pode ser? Opa! Considerações finais, então. Queria agradecer o Mário por ter doado seu tempo aqui. Acompanhava ele nos editoriais, nas cartas da sessão da Abril, sempre, desde a época que eu só sabia quem estava na redação pela sessão de cartas, e depois no começo da internet, lá em 2001, quando a gente começou a ter contato com os editores e acompanhava de longe o trabalho dele. Recentemente, o Mário surgiu aí nas redes sociais, fazendo bastante lives, vídeos, ele mesmo faz entrevistas, e é muito bacana saber coisas que a gente não sabia sobre a produção de quadrinhos, sobre a participação dele, né? Porque às vezes um nome num crédito ali
não significa muita coisa. Aí quando ele vem a público e explica, e ele esteve envolvido aí na fase áurea dos quadrinhos, onde eu me formei como leitor, e é muito bom poder conversar com ele, né? Porque a gente tem aquela imagem do profissional sério, sisudo, que toca só o negócio, e na verdade ele é um fã como a gente, né? E representa aí, porque ele tem assim, uns 5 anos de diferença, enquanto ele entrou no mercado aí com 19, 20 anos, eu estava com 15, 14, e praticamente ele é a personificação do sonho da molecada daquela época, que queria trabalhar com quadrinhos, mas de maneira séria, né? Muito profissional, esteve à frente aí da edição e tradução da Editora Abril, que com certeza é a preferida no coração dos leitores da minha geração, por mais que a Panini tenha ampliado a variedade e a quantidade de quadrinhos trazidos, né? A Editora Abril figura aí, é a preferida dos leitores da minha geração, e o Mário faz parte desse universo todo, então queria agradecer aí pelo trabalho dele e pela disposição aí de conversar. A conversa era uma entrevista do Azenha com o Mário, eu meio que me candidatei aí para participar. Desculpa a intromissão aí. Eu agradeço demais aí suas palavras, sabe? Acho que o André sabia o que ele estava fazendo quando te convidou e contava aí com o teu conhecimento, com a tua vivência. E é isso, eu não passo de um leitor que deu sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Fiz o melhor que eu pude, errei muito. Quanto mais você trabalha, né, no caso como eu trabalho nos quadrinhos até hoje, quanto mais você trabalha, mais você erra. Então, se eu sou uma das pessoas que tem mais créditos, né, no guia dos quadrinhos ali, no geral, no mercado, eu certamente sou a pessoa que mais errou por uma questão matemática, assim. E só não errei mais porque vieram outras pessoas depois de mim, aí, revisores, editores, etc. Então, assumindo essa posição que leitor com brilho nos olhos até hoje e de profissional que dá tudo de si para fazer o melhor, mas como humano erra. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui. Um abraço, né, para o pessoal de Santos, o pessoal que frequenta aí a Banca Estátua, que frequenta a Monolito Fantasia. Eu acho tão legais assim os pontos de venda. Eu sou apaixonado por bancas, né, e lojas, então é muito legal sempre mandar um abraço, né, para os leitores e para o pessoal que está distribuindo essas coisas que a gente gosta tanto. E é isso, né? Realmente agradecer ao André, agradecer ao Fábio por ter acompanhado. Quem quiser, absolutamente todas as minhas lives estão disponíveis no meu perfil do Instagram, lá, o @MarioLuizCBarroso, sem ponto, tudo minúsculo, etc. Então basta ir no símbolo ali da televisãozinha ali no Instagram, que está tudo em ordem cronológica. E aí eu converso com editores daquela época e editores da atual época, sem falar em desenhistas e roteiristas, etc, etc, né? Eu nunca fiz muita questão de aparecer, mas realmente estava tranquilo em casa, mas com a pandemia, a escassez de trabalhos, falaram assim, olha, ou você vai para as redes e mostra a tua cara, e quem sabe alguém te assiste ou te convida para trabalhar em alguma coisa além do que você está fazendo, porque está minguando, né? A quantidade de páginas diminuiu, houve muitas republicações, mas novidades, no começo, pelo menos, da pandemia, poucas. Então, fui atrás, e aí, graças a Deus, agora eu tenho conseguido trabalhar para umas 4 editoras com alguma regularidade e pagar os boletos no fim do mês. É importante. Né? Gente, queria agradecer quem acompanhou aqui mais essa entrevista do Festival Virtual Batman Day, agradecer ao Fábio Gomes Ribeiro, da Santos Comic Expo, agradecer ao Mário, que gentilmente cedeu seu tempo, seu conhecimento, sua história para trocar uma ideia com a gente. Continuem acompanhando, que ainda tem muito bate-papo, né? O clichê aí desse festival. E é isso. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.